Enfim, eu oro, abençoo essa pessoa, abençoo o pastor que vai recepcionar ela e que a vida continua. E eu não vou visitar ela, porque agora ela está sob a custódia de um outro pastor. Então isso é muito importante nós entendermos isso. Deus, da mesma dimensão, ele procurou levantar alguém que estivesse fora do contexto da decadência de Israel. Deus procurou e não achou. E aí, como é que faz agora? Bom, então a destruição estava a caminho. Mas eu tive um outro fato interessante. Esse tempo estava uma pessoa conversando e a pessoa disse, pastor, o que aconteceu, que a pessoa saiu lá da igreja e tal. Eu falei, ela te contou o que foi? Não. Eu falei, não, então também não vou te contar não. Vou te contar não, porque afinal de contas, pode que você vá conversar com ela, ela diga outra coisa, e nós estamos bem distante agora. Eu passo na rua, cumprimento, nem cumprimenta eu. Apesar que existem pessoas que você não deve cumprimentar mesmo. Tem pessoas que você deve abandonar elas e deixar elas seguir o caminho delas. Porque Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Em outras palavras, se uma pessoa que se colocou antagonicamente como inimigo seu e está passando necessidades de alimento, nada te compromete você ir lá e dar uma cesta básica para ela, dar um alimento para ela, não te compromete. Mas ele não diz para você trazer ela para dentro da sua casa, na sua mesa e dar comida para ela. Se dá de comer. Então segue lá. Aí essa pessoa disse para mim, pastor, por isso que eu não frequento igrejas, porque tem muito problema as pessoas. Eu falei, qual é a sua profissão? Aí ele falou a profissão dele. Vou poupar, porque pode ser que até que ele esteja ouvindo, então eu também não quero expor a pessoa, né? Ele nem deve. Então ele expôs a profissão dele. Eu falei, por que você não desiste dela? Lá só tem gente boa. Essa profissão sua, todos esses grandes mestres lá da sua profissão, esses grandes feras que estão lá, tudo perfeito. Não. Eu falei, então desista dessa profissão também. Você vai desistir da igreja? Aí falei para ele, Jesus contou uma parábola. Saiu o semeador a semear, semeou o trigo. Quando os discípulos foram olhar lá, tinha joio. Você sabe o que é joio? Joio é o seguinte, meu avô planta o trigo. Quando você olha na lavoura que ela está com os cachos de trigo, os trigos se curvam por causa do peso, mas o joio fica de pé, reto. O cacho de semente do joio é leve, ele fica de pé, ele é arrogante. Já os de trigo, eles se humilham, eles se curvam. Agora o mais interessante é que se você for arrancar um joio, a raiz do joio está debaixo do trigo. Parece, a folha é igual, a ramagem é igual, os cachos são iguais, sabe, tudo perfeito, mas é joio, não vai dar trigo. E o Senhor então ouviu dos discípulos dizer assim, nós vamos arrancar. Ele falou assim, não arranca, tem que crescer junto. Em outras palavras, nós vamos ter dentro da igreja os filhos do demônio, os filhos do diabo que ele coloca dentro dos templos, porque a igreja é o povo. Então o diabo coloca lá os filhos dele lá para ficar debaixo dos membros. Se você tentar arrancar um joio da igreja, um filho do diabo da igreja, ele vai levar a gente junto. Ele vai tentar arrastar a gente junto. Ele vai arrancar trigo também. Então o Senhor dono disse, não, deixa lá. Na ceifa virão os anjos e ceifarão. E vai colocar o trigo no celeiro, que é o céu, e vai colocar o joio no fogo do inferno. Então isso é doutrina de Jesus. Eu só estou te transmitindo. Então é importante que nós entendamos que dentro do contexto da palavra de Deus, Deus ele não precisa de nós. Algumas pessoas que vêm no templo e que pensam que estão fazendo um favor a Deus, ou até mesmo a igreja, que é a comunhão, a koinonia, quando vêm aos cultos, quando fazem algumas coisas na obra de Deus, elas acham que estão ajudando Deus. Oh, meu filho, se converta, meu filho. Você está fazendo, meu filho, sabe o quê? Você está fazendo uma coisa ou outra. Se você está lá, realmente, naquele lugar, onde se prega a palavra, se prega um evangelho sério, porque eu acredito que tem pastores abençoados nessa cidade, pastoras que pregam a palavra de Deus. As pessoas, elas são de um coração duro. A semente cai no pedregal. Cresce e já logo morre. A palavra não tem frutificação. Então não é culpa dos pastores, mas que dão escândalo, pessoas que realmente deturpam os valores do evangelho. Então tudo isso tem, isso é normal. E aí, eu vou desistir de Jesus por causa disso? Não. Vou olhar para Jesus, ignorar essas pessoas e seguir em frente. E vamos embora. Então,
É importante que você entenda que você, quando está ali, ouvindo a palavra de Deus, você será uma coisa ou outra. Ou você será um salvo, redimido, transformado, regenerado, ou você será um escândalo, uma pedra de tropeço para o mundo. Porque eles vão ver você como se a igreja de Cristo fosse esse cara bagunçado, essa moça bagunçada, como você é. Então o Senhor, Ele procura. Quando lá já em João capítulo 4, aquela mulher samaritana disse: Senhor, nós adoramos nesse monte, vocês adoram em Jerusalém. Onde é o lugar da adoração? Jesus disse: mulher, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, diz que o Pai procura a tais. Então, o que é que Deus procurou para tampar uma brecha? Talvez você, lá na sua família, você é a pedra de tropeço. Você é a brecha aberta. Porque, na realidade, a sua família vê os seus escândalos, vê os seus maus testemunhos, e olha para você e fala: não, por isso que eu não vou servir a Deus com esse povo aí, com essa igreja aí, olha o jeito que ele é. Aí eles pensam que o pastor é do mesmo jeito dele ou dela. O pastor tem as mesmas atribuições que aquela pessoa escandalosa, que não vive o evangelho, que não pratica o evangelho. Mas diz que o Senhor procura a tais. Então Deus pode contar com você? Você parou, refletiu? Você pode contar com alguém nas suas necessidades, nas suas dificuldades? Você pode contar com alguma pessoa? Na questão financeira, você pode contar com uma pessoa? Se não tem uma pessoa, você pode contar com um banco, por exemplo, onde você tem uma conta corrente. Você pode ir lá, tranquilo, e falar que quer fazer um financiamento. Você acha que o banco vai acreditar em você? Você pode contar com esse banco? Então, são essas coisas que estão em jogo. Se nós aqui nessa terra, as pessoas não podem contar conosco, e nós não podemos contar com ninguém, pelo testemunho que nós damos, pelo caráter que nós temos, pelas atribuições tão vergonhosas que nós somos e demonstramos, então Deus também não pode contar com você. Porque quando o Senhor disse que estava procurando um que tapasse a brecha, o Senhor estava procurando uma pessoa que soubesse levantar um altar espiritual, fazer uma oração, expulsar os demônios, e as almas se converter, e haver uma transformação de vida. E não pense você que o endereço que eu estou pregando essa mensagem é porque você está aí me ouvindo e eu estou sabendo que você está me ouvindo. Não é isso não. Eu estou aqui pregando a palavra. Isso aqui, hoje eu meditei nessa palavra de madrugadinha, achei esse texto, estava meditando. Já preguei ele em outras circunstâncias, de outras dimensões também, porque a Bíblia é muito vasta, ela é muito profunda, ela é a inspiração de Deus. Então Deus procura. Você veja aqui, ó, por exemplo, tem gente aqui que se ofereceu, tem seres aqui que se ofereceu e Deus não aceitou. 1 Pedro 1:12 diz que os anjos, eles queriam ter o privilégio de pregar o Evangelho. Mas Deus escolheu eu, você, nós, para que pregássemos. Para vós que outros ministram as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho. Coisa essas que os anjos anelaram fazer. E o Senhor não prescrustrou a sua... Prescrustar, né? Deus não quis prescrutá-los, chamá-los, induzi-los eles a ir pregar o Evangelho. Deus não quis. Mas escolheu eu, você, que somos pessoas que experimentamos o pecado. Os anjos não provaram o pecado, as tentações. Então Deus escolheu pessoas que falassem com pessoas. Então, dentro desse processo, o Evangelho ele é muito magnífico. Então, meu irmão, minha irmã, considere-se abençoado em poder participar desse plano, Deus poder contar com você. Você é um colaborador do processo espiritual. Você é uma pessoa que, com todos os defeitos e com todas as circunstâncias que o cerca, você conseguiu ser uma pessoa transformada, iluminada, abençoada por Deus, e que agora Deus pode contar com você. Lembre-se, é muito importante, em muitos lugares não há liberdade de pregar mais. Estamos vendo, por exemplo, a Indonésia, estamos vendo, por exemplo, a China. China, os templos foram derrubados, né? Os pastores foram presos, cristãos que foram pegos com Bíblia, fizeram comer as páginas da Bíblia. Então, está uma complicação. Agora, nós aqui, vamos ser sinceros, né? A liberdade é tão grande que as pessoas nem querem mais ir ao culto. Não querem mais frequentar um templo para ouvir a palavra de Deus. Sabe, elas estão presas
porque lá é proibido pregar o evangelho, mas aqui as pessoas estão presas porque o evangelho é livre para ser pregado. Que interessante isso, né? Que opostamente esse processo possa cair por terra e Deus nos abençoar. Deus não precisa de mim e de você. Você e eu precisamos de Deus. Por mais que isso choque eu e você, deixa eu entenebrecido, você entenebrecido, é bem claro também que o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, não precisa de mim, e muito menos de você. Nós é que precisamos do corpo da igreja. Então eu disse para o moço, se você não conseguir conviver numa igreja onde tem pessoas defeituosas, onde tem pessoas que são filhas do maligno, você não vai conseguir viver no céu, porque você não conseguiu viver aqui, aonde você foi experimentado, provado, e de que você suporta as intempéries e tentações. Diz que a espada de um samurai, ela passava 17 vezes no fogo. Alguns ferros estouravam. Você tem uma noção de como era a têmpera desse samurai? Diz que a primeira coisa que eles faziam era envermelhar o ferro e enfiar ela no gelo e deixar lá. Diz que depois eles envermelhavam ela de novo e enfiavam numa água fria. Depois envermelhava de novo e passava pelo óleo. Depois envermelhava de novo e passava pelo cal. E depois iam passando ela. De uma certa forma, ela sofria choques de intempéries. Só que tem um detalhe. Você podia jogar um lenço de seda para cima e esperar com o fio da espada de um samurai, que ele decepava o lenço. Cortava os fios de seda, não perdia mais o fio. Então é importante que nós sejamos experimentados. Como diz lá em Provérbios, com o ferro se afia o ferro, e assim o rosto do homem se afia a outro homem. Em outras palavras, somos nós que damos o caráter para os nossos filhos. Somos nós que proporcionamos caráter nas pessoas que não têm caráter. Então, dentro desse processo, nós somos aprimorados. Então, é importante que você pergunte ao seu irmão, à sua irmã. É importante, estou falando em fé, questão de fé. Deus pode contar comigo? Deus pode contar com você? Ou você é um espalha? É só pessoas ficar perto de você quando você fala que você faz parte de uma determinada igreja, né? E aí você faz parte mesmo de uma determinada igreja, porque você está considerando o lugar que você congrega não como igreja de Cristo. Eu congrego naquela igreja. Então lá deve ter uma estirpe de gente mais ou menos semelhante a você. Elas têm a mesma personalidade. E água não se mistura com óleo. Então lá dentro daquele corpo existe pessoas abençoadíssimas, que estão sendo sofridas pelo mau escândalo, pelas má atribuições que essas pessoas fazem. E o evangelho vai seguindo, o evangelho vai caminhando. Tá? Interessante que olharmos para esse texto, nós veremos que mesmo não precisando de nós, Deus poderia ter usado os anjos se Ele quisesse. Mas Deus ainda procura homens e mulheres que queiram se representar a Ele. Olha que honra, né? Porque na realidade, filhos, quando Deus diz que procurou alguém, Ele procurou alguém para representar Ele. Você imagina, por exemplo, se um anjo viesse aqui e pregasse para você, o apóstolo Paulo disse que seria anátema, quer dizer, maldição, porque os anjos não podem pregar o evangelho. Então, Deus vai usar pessoas como eu e você, para pregar para pessoas como eu e você. Por isso que a palavra Emanuel significa Deus conosco. Mas Deus vindo aqui num corpo, se tornando um ser humano como nós. Por isso que o pessoal não acreditou nele. Agora, veja bem, se você não acreditou no Cristo, se você não acredita na palavra que foi inspirada por Deus, como você vai acreditar que existe um Deus invisível e que precisa de mim e de você? Então está aí um grande problema a ser resolvido. Você é ateu, você é uma etéia e não sabe. Quantas pessoas são ateus e não sabem? Porque o ateu ele acredita no número na máquina e no que ele consegue apalpar. Por isso Jesus, quando Tomé
foi convidado para fazer parte do apostolado, ele fez questão de escolher exatamente um físico, um ateu. Tomé era um ateu. Por isso, Tomé, quando chega na reunião que todos estavam dizendo que ele tinha ressuscitado, ele falou assim, não, se eu não ver ele, não tocar nele, não ver as suas mãos, eu não acredito que ele ressuscitou. Era um físico, era um ateu. Quantas pessoas ateus estão vivendo neste mundo dentro de uma igreja, enclausurado dentro de uma igreja? Põe uma Bíblia debaixo do braço como se fosse um desodorante. Caminha a passos largos para um templo. Mas são ateus. E a fé deles está embasada. Tem dois tipos de pessoas que a fé está embasada. Existem pessoas que a fé começa a ser embasada em cima daquelas pessoas que possuem fé. Então, em outras palavras, é como uma isca. Você, quando vai pescar um peixe, você procura colocar uma isca que aquele peixe vai gostar, para que você tire ele da água. Então, há pessoas que olham em mim, a minha fé, a sua fé, a nossa fé, e diz, não, eu vou imitar. Paulo diz, eu sou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo estava transmitindo uma confiança de que ele imitava Jesus e que as pessoas poderiam imitar ele. Olha que coisa abençoada. Então tinha uma pessoa tapando a brecha. Paulo foi um desses. Aí o que acontece? Quantas pessoas estão embasando a sua fé em pecados de outras pessoas? Em pessoas negligentes dentro do reino de Deus. Ah, o fulano fez isso, o que tem? O meu pecado é só isso. Então você está olhando um pecado maior que você não pratica e está embasando a sua fé no pecadinho que você pratica. E existe pecadinho e pecadão? A Bíblia fala de dois tipos de pecado. Há pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E há pecado que tem perdão. Então, uma mentirinha, uma prostituição, vamos entender também o que é crime doloso e crime culposo. Ora, um crime doloso é um crime que tem intenção de fazer. O crime culposo é aquele que eu tenho culpa porque aconteceu o fato, mas eu não queria que acontecesse aquilo. Então temos que observar essas questões. E no pecado espiritual tem a mesma agravância. O crime doloso e o crime culposo. Por exemplo, hoje, se você achar, por exemplo, um bem, um dinheiro, você achar um objeto, não é crime você ter achado, mas você reter ele é crime. Você reter, esconder aquilo é crime. Então, se você achou, esse tempo eu estava numa estrada e achamos alguns dinheiros espalhados pela pista. Aí, meu neto, todo alegre e tal, eu falei, olha, agora a gente vai dar uma olhada se acha documento. Porque se nós achar o documento do proprietário, nós temos que devolvê-lo. Agora, se nós não achar o documento, e uma pessoa vir falar que perdeu um dinheiro aqui perto dessas proximidades aqui, saiu do carro e voou e tal, nós vamos entregar, mesmo que ele esteja mentindo, nós vamos entregar. E o problema é dele. Então, filho, nós temos que entender que o mundo espiritual também tem essas mesmas dimensões. Ora, você pensou, matutou, estudou como praticar aquele ato pecaminoso, que a palavra pecado significa errar o alvo. Você, ao invés de agradar Deus, agradou os demônios. Então, é complicado, porque se você fez isso pensadamente, isso é um crime exatamente doloso. Agora, você viu um dinheiro fácil, você furtou pela necessidade que você está e tal, aquela questão toda. Pode ser um crime culposo. Pela necessidade, sua fraqueza, você fez. Eu não posso te condenar, mas a justiça te condenará. Ela vai te condenar porque você cometeu um crime. Estão tentando aí legalizar os assaltantes, né? Puxa vida, eu vou ser sincero. É a mesma coisa que a pessoa dizer o seguinte, daqui para frente vai ter uma profissão agora, você pode assaltar pessoas. Então nós vamos ter novos profissionais na praça. Se isso passar lá para o parlamento e chegar no Senado, e isso se tornar lei, então, vou te contar, tem um tanto de gente aí que vai virar assaltante. Nunca tiveram coragem de assaltar porque tinham medo de ser preso. Agora, bronca, viu? Então, o mundo é assim, filho. As coisas são assim. Vamos seguir em frente. Vamos aqui começar. Eu quero que você entenda o seguinte, que esse texto, ele está deixando claro que Deus ainda procura homens e mulheres que possam representá-los. Homens e mulheres com disposição de servir a Cristo. Aprovados por Deus, honrados com pureza, com o coração transformado.
É interessante observarmos que as características que Deus procura em homens e mulheres que lhe servem são exatamente aquelas que mais satisfaz o ser humano na procura de um outro ser humano. Você sabia disso? Ora, qual é a sua personalidade? Você é uma pessoa fanfarrão, botequeiro, vive traindo família? Você vai fazer amizade com quem? Você vai procurar pessoas dessa estirpe. Pessoas que lute contra esses gostinhos seu e esses prazerinhos seu, você não quer como amigo. Então Deus, ele procura alguém que tenha a característica dele, que quer ser uma pessoa afastada do mal. Deus é santo. O que é a palavra santo? Separado. Deus é separado de todo tipo de pecado. Quando nós começamos a procurar, então, separarmos dos pecados, dos atos pecaminosos, Deus, ele nos acha, fala, achei uma pessoa que tem algumas atribuições como a minha. Separado do mal, separado do pecado, separado do erro. O ser humano ele só consegue satisfazer a vontade de Deus exatamente quando ele procura fugir do pecado. O que o salmista disse? Não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Veja bem, uma senhora passa na rua, muito bem vestida, muito bem arrumada. Você desnuda ela com seus olhos. O homem está bem vestido, bem trajado, a mulher desnuda ele com os olhos. Olha o que há interiormente nessa pessoa. Então, quando você olhar para uma pessoa e você achar que essa pessoa é seu inimigo, o inimigo primeiro está dentro de você. Quando é que você pode caracterizar que essa pessoa está sendo inimigo de você? Quando essa pessoa tenta atrapalhar você de todas as dimensões. Então essa pessoa se colocou antagonicamente como inimigo. Então tá, evite ela, toca seu barco. E se você quer saber se você realmente perdoou ela, você esquece ela. E quando você lembra dela, você não tem Alzheimer. Você não vai sentir revolta, mágoa, ressentimento. Segue a vida, filho. Então as pessoas vivem tentando de tudo para se satisfazer. Há sempre dentro das pessoas uma vontade que acaba chegando às conclusões de que elas não conseguem ficar satisfeitas. São irrealizadas. E por que são irrealizadas, pastor? Olha, eu te digo que na minha jornada, muitas pessoas milionárias, eu vi elas se suicidarem, tirarem a sua vida. A fama, quantos artistas famosos tiraram as suas vidas. Conheci aí esse tempo lendo sobre um artista aí, que ele não podia mais sair em público, ele tentou tirar a vida 3 vezes. Não tinha mais paz, onde que ia não tinha mais sossego. Mas ele correu atrás disso, buscou isso, lutou para isso, para ter fama. Agora, quando a fama chegou, então o camarada não se satisfaz. Então, gente, nós estamos falando sobre achar aquilo que nos satisfaça, aquilo que esteja convincente, aquilo que nos faça ser realizado, ser realizada. Então, é importante que você entenda que riqueza não satisfaz, fama não satisfaz, a sociedade não nos satisfaz, o sucesso humano não nos satisfaz, a beleza não nos satisfaz. Agora, somente Deus pode preencher o vazio que está dentro de nós. Por isso Jesus disse o seguinte, olhando para mim e para você, ele viu uma fome de justiça em nós. Ele disse, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ele disse, eu sou o pão da vida. Então ele estava dizendo que satisfaria a nós. De repente ele viu alguém que estava bebendo da prosperidade, estava bebendo de posses, estava bebendo de luxo, e de repente ele olhou e disse assim, está satisfeito? Ele disse, não estou. Ele disse, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Tudo isso porque totalmente está fora da vontade de Deus. Mas quando eu e observamos pessoas salvas, redimidas, e que elas não têm muito, elas têm o dinheiro do dia para poder comprar sua comida, pagar o seu transporte, pagar a prestação do seu carrinho, pagar o aluguel da sua casa, essas pessoas são felizes.
Por isso Salomão disse assim, bom é o sono do trabalhador. Olha, eu vou ser sincero, gente, de coração, hein? Vou abrir um pouquinho aqui. Esses últimos momentos da minha vida, eu não estou tendo assim aquele sono mais de tranquilidade. Por quê, pastor? Porque agrupou-se à minha volta muitas coisas. Eu estou com um terreno lá que tive que plantar umas coisas no meio ambiente, então vai lá formiga, eles me comunicam, cresceu um mato, eles me comunicam, né? Eu estou com a igreja lá fazendo um muro de arrimo, e se você se preocupa, tem que ter gasto, dinheiro, então você preocupou com essas coisas, você começa a viver um pouco mais agitado. Mas quando eu paro na minha linha de raciocínio e vou para o meu altar e começo a falar com Deus, então há uma paz interior. Silas, eu cuido de você, eu cuido dessas coisas, eu sei o que você está precisando. Então, o coração límpido de um salvo, de um redimido, ele está cheio de paz, ele está cheio de gratidão, ele está cheio de alegria. Como está a sua alma? Você que está me ouvindo agora, como você se sente agora? Como você pode procurar Deus quando as coisas se complicam? Porque quando as coisas estão bem, você nem uma oração faz. Nem a igreja parece cultuar, oferecer um culto ao Senhor. Quando as pessoas equivocam, as pessoas elas tomaram uma forma, a religiosidade do passado, ela fez com que as pessoas se pensassem que o templo seria a casa de Deus. Primeira coisa errada que está dentro desse contexto. Aquele templo é a casa de Deus. Não. Deus não mora lá. Diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus, ele criou o ser humano, a mulher, o homem, para ser o templo, a habitação dele. Ele quer habitar dentro de nós. Então é necessário que quando eu vá ao templo, eu já esteja com Deus, comigo, levando ele dentro de mim para o templo. Porque aparecem lá muitas pessoas que estão levando o demônio. Então haverá um confronto de mobílias ou de posses de uma pessoa que seja Deus ou o demônio. Então a mobília que está dentro desse templo, que é o meu corpo, o que é que está aqui? Quando Davi se pintou o quadro e Jesus batendo na porta, que lá no cemitério tem lá uma réplica dele, alguém observando quando tirou o pano disse que não tinha fechadura do lado de fora. Ele falou, peraí, isso aí não é a porta de uma casa, isso aí é uma prefiguração. A porta da casa que aqui Jesus está batendo é o coração. Em Apocalipse ele diz que, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então você não vai conseguir ouvir a voz de Deus sem que você não vá a um templo. Porque lá estará uma pessoa sendo usada por Deus para poder falar a palavra de Deus. Agora, a não ser que ele esteja falando baboseira lá. E principalmente sendo uma alfândega para poder cobrar o pedágio da sua passagem para o céu. Aí complicou tudo, né? Aí complicou tudo. Então Deus, ele não está preocupado simplesmente em curar as nossas enfermidades físicas ou neurológicas. Não. Deus está preocupado em curar a nossa alma, sarar a nossa alma, curar a nossa alma, para que nós sejamos pessoas abençoadíssimas, transformadas, regeneradas, e que Ele possa contar conosco para as atribuições de representatividade da terra. Por isso Ele mandou Jesus aqui, quando nada mais, ninguém mais tinha prefiguração para representá-lo. Aí Ele falou, não, vou mandar lá, Deus, Emanuel, Deus conosco. Então, filhos, precisamos compreender, e aí, Deus pode contar com você? Com essa bagunça toda que você tem na sua vida, Deus pode contar com você? Essa bagunça que você carrega aí na sua vida, né? Essa bagunça de internet, essa bagunça de prostituição, essa bagunça de boteco, de bordel, de tanta coisa. E aí, Deus pode contar com você? Sua família tem contado com você? Sua empresa pode contar com você com o salário que ela te paga? Ela pode contar com você? Quando ela precisar de você para fazer hora extra, quando ela precisar de você para trabalhar no domingo, então vamos lá. Diz que um cidadão, ele trabalhou 33 anos para o mesmo patrão. Foi uma vida intensa, construtor. Quando foi no dia em que ele foi despedido do patrão, que ele estava se aposentando, o patrão abraçou ele e falou, olha, eu quero que você despeça de mim amanhã. Amanhã eu vou fazer uma festa aqui em gratidão à sua vida. Você foi um grande construtor, você foi uma pessoa maravilhosa. E
Ele fez uma festa. Na festa, quando estava quase para terminar, ele chegou nele junto com a família e falou assim, olha, eu queria te pedir uma coisa, esses 30 anos eu posso te pedir? Ele falou, pode pedir, patrão. Ele falou, quero que você faça uma última casa para mim. O cara parou, recebeu aquele impacto. Em outras palavras, ele já tinha feito tanto para aquele patrão. Ele já tinha provado que aquele patrão podia contar com ele. Mas e agora? O último pedido do patrão. Dá para contar com você para fazer uma última casa para mim? Essa é para mim. Você vai fazer para mim. O cara falou, pronto, eu estou frito. Fazer uma casa para o meu patrão. Eu que estou pensando agora em pescar, eu que estou pensando agora em viajar, pegar minha família, curtir o salário que eu vou receber. Nossa, mas que complicação, agora complicou tudo. Aí. Parou, pensou. Mas como ele foi tão fiel e generoso ao patrão, ele disse, sim, patrão. Ele falou, então, olha, eu vou te dar aí uns dias que eu estou organizando lá, e dentro de uma semana você me procura, então nós vamos começar a casa. Legal. Ah, meu irmão, quando ele chegou na segunda-feira, o patrão, oh, que coisa boa, eu sabia que você vinha, eu sabia que podia contar com você. Ah, você foi o cara aqui, filho. O camarada, mesmo às vezes doente, ele foi trabalhar. Ele foi, o patrão podia contar com ele. Aí então tá abençoado. Então tá. Olha, é o seguinte, tá aqui a lista das casas de materiais que você pode comprar. Ele olhou e falou, nossa, mas são as melhores lojas da cidade. Ele falou, pois é, você pode comprar. Pode ir lá e pedir, já está avisado que você vai estar pedindo os materiais lá. Aí ele lascou o pau, foi fazer a casa. Só que cada dia que ele chegava na casa, que ele olhava as paredes, sabe, ele foi vacalhando o serviço. Ele foi vacalhando com o serviço. Quando terminou a casa, tinha tantos defeitos. O patrão chegou, pegou a chave, olhou bem no rosto dele e falou assim, eu pedi que você fizesse essa casa para mim, mas não era para mim. Ela é sua, é para você. E deu a chave de volta a ele. Puxa vida! Quantas oportunidades perdidas pelas questões do enjoo que nós temos em Deus poder contar conosco. Quantas coisas você enfrentou na sua vida, quantas dificuldades você já passou na sua vida, e você para, reflete e fala assim, puxa vida, agora que eu podia descansar, Deus vai exigir mais isso de mim agora? Deus me pede mais essa missão? Domingo agora eu fui no culto um pouquinho atrasado. Cheguei um pouquinho atrasado, deixei eles na liderança, eu queria ficar um pouquinho de folga. E ao chegar no culto, eu vi que estavam todos no andamento abençoado, e o culto seguiu, foi abençoado. Só que eu notei que depois do culto, as pessoas, elas se congratulando, ficou uns minutos para as pessoas se congratular. Mas eu sempre termino o culto e eu fico notando as pessoas. Eu estou conversando aqui com você, eu estou conversando com o irmão ali, mas eu estou sempre observando a igreja. A igreja que eu estou falando não é as paredes, as pessoas. A igreja de Cristo é as pessoas. Então, em dado momento, ao correr dos olhos, eu encontrei duas parentes, parece que elas são primas, elas se conversando e com lágrimas. E ninguém notou. E eu fui até lá, como pastor, cumprindo o meu trabalho. Nem mesmo os obreiros que estavam na liderança não observaram isso. Eu fui lá, conversei com elas, paz do Senhor, minha irmã, tudo na paz, não está fácil, a vida está difícil, né? Não é fácil. Aí choraram mesmo, ó pastor, aí quando viu o pastor, aí que choraram mesmo. Eu chore, isso é muito bom, chorar é bom. Depois que choraram bastante, aí fui acalmando elas, dizendo que Jesus tem um plano na vida delas, e que nossas lutas, elas podem ser grandes, Deus é maior, aí elas, minha filha, né? Tentou suicídio, cortou os pulsos, quase vendeu toda a casa para os traficantes e tal, e nossa, aí você sente o quê? Você fala, meu Deus, né? Puxa vida, obrigado por o Senhor poder contar comigo nessa hora. Obrigado, Senhor, por o Senhor me usar nesse momento. Eu poder estar aqui com essas duas irmãs, são mães, têm filhos, né? Uma das moças, essa moça era filha de uma delas.
Então fiz uma oração, pedi graça a Deus sobre eles e tal, e levei o conforto espiritual. Então, Deus pode contar com você, pode contar mesmo com você. De que forma você se preocupa com a casa que você vai morar na eternidade? Eu estou aqui caminhando para o término da mensagem. Hoje, você talvez está dizendo o seguinte: o que eu posso fazer, pastor? Olha, há 3 palavras dentro da Bíblia acerca disso aqui. Uma está em Deuteronômio 23 e 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Deus pode contar com você? Quantos votos você fez e você não cumpriu? Deus pode contar com você? Deus pode pôr as atribuições de fidelidade que você fará à casa para Ele? Esse é o primeiro ponto. Segundo, Eclesiastes 5 e 4. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Um dia você, dentro de um tanque batismal, você prometeu ser uma pessoa fiel a Deus, fiel aos seus pastores no que eles ensinam com a palavra de Deus. Não é esses ensinamentos michulucos que tem por aí, não. Não estou falando disso, não. Estou falando de ensinamentos da palavra de Deus. Você um dia no tanque batismal, você prometeu que se o seu pastor tivesse com Deus, você estaria com ele. Ora, eu teve um momento na minha vida que eu deixei um pastor. Falei, não, estou indo para outro lugar, vou mudar, vou estar dentro de um templo, adorando a Deus, mas com esse pastor eu não ando mais, ele está longe de Deus. Então a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Como é que eu vou andar com uma pessoa que eu estou servindo a Deus e ela está tentando me atrapalhar? Ué? Não, aí não. Ué. Então não. Então, está aqui. Está chamando essas pessoas de tolo. Terceiro, Mateus 5 e 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do demônio. Olha que coisa interessante, meu irmão. Deus, ele pode contar conosco em nossos votos, promessas e feitos diante dele? Deus pode contar? Talvez a sua vida não tenha ido bem, exatamente por quê? Porque você não consegue cumprir para com Deus, para que ele possa ser amistoso para com você. Deus não pode ser justo quando você é injusto. Deus permanece justo. E o que há de briga com Deus, porque Deus não fez, porque Deus não falou, porque Deus não está fazendo, porque que Deus me deixou assim, porque que eu passando por isso, porque eu estou vivendo assim, há uma briga com esse Deus. Olha, você não está andando junto com Deus. Simplesmente isso. Sua vida está para o norte, Deus está para o lado do sul, ou para o céu. Se você deixou de cumprir os propósitos que você colocou um dia diante de Deus como promessas, peça perdão ao Senhor, vá aos pés de Jesus, reconheça os seus atos pecaminosos, malignos, e diga, Senhor, me ajude a ser fiel agora. Tem muitas pessoas que elas não são bem-sucedidas em suas vidas espirituais, porque elas vivem quebrando os votos com Deus. E o voto que eu estou falando aqui, não é que esse papo furado de voto de dinheiro, não é isso que eu estou falando não, meu filho. Não é isso que eu estou falando não. Vamos falar de uma coisa aqui mais séria. Quantas almas você trouxe a Cristo depois de você conhecer a Jesus como seu Salvador? Quantas almas você trouxe para que Deus pudesse também tapar a brecha na vida dessas pessoas? Quantas? Esse é um propósito. Uai, o Senhor diz que ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Quando você aceitou esse Evangelho, você já prometeu junto com o Evangelho que você ia pregar esse Evangelho. Agora não faça como esses medíocres aí numa empresa, né? Está lá trabalhando e pregando para os outros lá no horário de trabalho. Não, você está sendo pago para trabalhar, não é para pregar o Evangelho, não. Lá você dá testemunho, que fala mais alto que as suas palavras. Meu avô estava andando com ele numa estrada, de repente ele falou assim, vem uma carroça vazia. Eu falei, como é que o senhor sabe que está vazia, avô? Ele falou, porque está fazendo muito barulho. Seu testemunho faz muito barulho, filho. Ninguém vai querer o Jesus que você fala dele, porque sua carroça está vazia, está fazendo muito barulho, filho.
Então, meus filhos, nós temos que entender que as coisas de Deus, elas são muito sérias. Você é inconstante. Você é uma pessoa, sabe, que muitas das vezes, enfaticamente, você promete e não vai adiante. Você já observou a onda do mar? Ela vem até ali e volta para trás. A não ser que haja um tsunami. Então, tem pessoas que é o seguinte, Deus sabe, está fazendo voto, mas ele chega só até ali. Bamba, para ali, filho. Ficou ali, pronto. Então, eu creio nos propósitos de Deus sobre minha vida e sua vida. Que eu e você poderemos ser pessoas muito abençoadas. Muito, mas muito, muito, muito mesmo, meu filho. Deus espera de mim e de você muita graça, muita bênção. E por isso eu quero deixar um louvor para você, do Armando Filho, né? Aquele me aceita como sou. Um louvor em termos de oração. Pense nessa palavra que foi lançada aqui hoje ao seu coração. Pense em tudo isso que foi pregado aqui nessa manhã. Hoje é culto de ensino na nossa comunidade. Lá naquele templo, Palavra Viva. Agora nós mandamos escrever o nome lá, viu? Você que passa ali pelo fundo do painel, você vai ver lá. Igreja Cristã Palavra Viva. Se aquele nome ali salvasse, não ficava lá tomando sol e chuva, viu? Lá é só o nome jurídico, da estrutura jurídica da igreja. Agora, o nome ali da questão da igreja que está ali, o nome daquele povo que está ali, é totalmente oposto, filho. Agora, o nome daquele prédio ali que se possa dar, o prédio que não é a pessoa jurídica, também é outro nome. Por exemplo, ali é a Igreja de Cristo e as pessoas. Por exemplo, o templo, o nome dele não é Igreja Cristã Palavra Viva. O nome dele é Casa de Oração. E não casa de negócio. Ali não se faz negócio. Ali não se vende bênçãos. Ali não se compra fé. Ali você aprende a palavra de Deus. E hoje lá é culto de ensino. Dia de lavar roupa suja. Dia de ensaboar os cristãos e alvejar suas vestes com a palavra de Deus. Fogo puro, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Vou orar aqui e abençoar a sua vida, Jesus amado, neste momento. Onde quer que esteja o teu filho agora, a tua filha, Senhor. Tudo que foi pregado aqui, que haja uma transformação e uma mudança no coração dos teus filhos, meu Senhor. Ó, Pai querido, venha, Senhor. Que nós consigamos, ó Pai, ser usado por Ti para tapar as brechas. Em nome de Jesus, para que o inimigo não possa atacar a cidade, para que o inimigo não possa atacar a família, que o inimigo não possa atacar a nossa vida. Está repreendido no nome de Jesus. Repreenda agora enfermidades, Senhor, repreenda agora doenças, repreenda, Senhor, obras malignas. Sai, demônio, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, ó Pai. Sejam libertos, Senhor. Ó Deus, livrai-nos, Senhor, do medo, livrai-nos, Senhor, da hipocrisia, livrai-nos, Senhor, das calúnias, difamações, livrai-nos, Senhor, da língua mentirosa. Livrai-nos, Senhor, guarda-nos. Ajude-nós a tampar a brecha. No nome de Jesus, abençoa essa cidade, abençoa os teus filhos, onde quer que estejam, para a glória do teu nome. Amém, amém. Deus te abençoe. Amanhã é que dia?